Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui estudando mais um livro da Bíblia. Na última aula que eu estive presente, a gente ainda estava estudando o Evangelho de João e agora, com muita alegria, estamos estudando o Apocalipse. Aqui é a Júlia falando e é uma alegria muito grande podermos compartilhar da palavra de Deus. E como é bom cada vez mais a gente poder estudar, se aprofundar. E é o Senhor Jesus ministrando através do Espírito Santo nos nossos corações. Vamos orar para iniciar a nossa aula de hoje? Senhor Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por esse momento que podemos estar estudando a Tua Palavra. Nos conduza, nos orienta, Senhor, nos direciona. Através da Tua Palavra, Senhor Deus, me usa, Senhor, na direção desse estudo bíblico. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, com muita alegria, estamos estudando mais um livro da Palavra de Deus. Estamos estudando Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, né? As coisas que em breve irão acontecer. Hoje nós estamos no capítulo 2, nos versículos de 1 até o versículo 7. No capítulo 1, que foi a aula passada, a gente estudou, viu com o professor Gutenberg, e ele deu uma introdução maravilhosa ao livro do Apocalipse, né? O que é esse livro, e acho que vale a pena a gente relembrar. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve irão acontecer, né? E quem escreveu o livro foi o apóstolo João, que foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o mesmo que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Vimos também que o objetivo do livro é dar esperança à igreja, é revelar que Deus vai vencer, que o inimigo não é nada e que o Senhor é poderoso e é o Senhor que tem o controle de toda a história, de tudo que está acontecendo, passado, presente e futuro, está tudo nas mãos do Senhor e Ele não perde o controle de nada. E Apocalipse vem também para dar esperança à sua igreja, de que Jesus está voltando, de que Jesus está breve a voltar. E como foi bom também lermos cada carta de esperança que vocês fizeram na nossa atividade da aula passada. Escreveram para a classe Zacá que Jesus está voltando, e isso é lindo demais de ouvir. Também estudamos que João, ele estava na ilha de Patmos, ele foi levado para lá porque havia perseguição ao evangelho, então João estava lá na ilha de Patmos escrevendo essa carta, aparentemente preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Hoje a gente vai começar a estudar mais um pouquinho do livro. Agora nos capítulos 2 e 3 são cartas às igrejas. Quais igrejas? O que são isso? Por que são 7? Vamos entender um pouquinho melhor. Vocês sabem, né? Tem uma ideia mais ou menos que o livro do Apocalipse, ele fala que todos vão ser julgados perante o Senhor, não é mesmo? Só que o Senhor, ele vai julgar não só os maus, aquelas pessoas que são cruéis, mas o Senhor julga a sua igreja também. O Senhor, ele tem um olhar especial. Ele não tem, não, porque essa pessoa é salva, ele não tem preferência, né? E deixa de julgar uma pessoa porque é o filho. Ao contrário, porque ele ama
Ele fala coisas que a gente precisa consertar. E não podemos esquecer que nós temos um Deus santo, 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 santo. Até aqui no Apocalipse fala. Então, o julgamento de Cristo começa pela sua igreja. Em 1 Pedro 4,17 diz que a igreja está sendo julgada por Deus. E Cristo, ele ama a igreja. Foi pela igreja que Deus deu, que Jesus deu a sua vida. Em Atos 20, 28, está escrito que a igreja foi comprada, ou seja, ela foi salva com o sangue de Jesus. E o que seria a igreja? A igreja, ela é mais do que um templo físico. A igreja é a reunião de pessoas que confessam que Jesus Cristo, ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a igreja, é a reunião dos santos. E a gente comumente vê uma igreja aqui, outra ali, várias no nosso bairro, várias na nossa região, tem vários países, várias denominações. Mas quando a Bíblia fala de igreja, é a reunião desses santos, dessas pessoas que confessam o nome do Senhor e que vão se encontrar com seu Senhor um dia no céu e vão reinar com Ele no céu. Então a Bíblia fala do individual, que Jesus trata no individual, mas também muito no coletivo. E a igreja, Jesus está falando aqui do coletivo o tempo todo, da reunião de pessoas, né? A igreja é o eu mais o seu eu, o outro eu, que formam um nós. E Jesus tem um olhar especial e cuidadoso para a sua igreja. E nos capítulos 2 e 3, como eu falei, é Jesus julgando a igreja. Igreja, tal, você é assim, 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 assim de bom, mas você está errando nisso, nisso, nisso daqui. Ou igreja, você tem isso, assim, assim, assim de bom. Vão ter igrejas que não tem nada de bom. E tem igrejas que, naquele momento que foi escrita, recebeu elogios do Senhor Jesus. Não recebeu nenhuma crítica assim formal ali. Então, são essas coisas que nós vamos estudar. Também nessas cartas, nós vamos ver Jesus se apresentando de alguma forma maravilhosa, como já teve no capítulo 1, aqui do Apocalipse. Jesus se apresentando, ele se apresenta aqui para a igreja, ele fala quem ele é, ele dá o seu veredito sobre a igreja, o que ela tem de bom, o que ela está ruim, o que vai acontecer se a igreja continuar no caminho ruim e o que acontece com aqueles que são vencedores, com aqueles que seguem as ordens de Jesus. E isso funciona como um diagnóstico para as igrejas. E é importante falar, né? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 11, 28, que o homem tem que examinar a si mesmo. A gente precisa fazer um autoexame, uma análise, todos os dias da nossa vida. Não é só na hora da ceia, né? Que na hora da ceia o pastor fala: examine o homem a si mesmo antes de tomar o pão e o cálice. Só que esse exame a gente tem que fazer diariamente. Como está a nossa vida? Nós lemos que Jesus está voltando, ele está bem breve de voltar. E aí, como está a nossa vida perante o Senhor? Não perante os homens. Essa semana foi engraçado que eu até vi um vídeo, né? O irmão estava falando sobre que às vezes a gente pensa no juízo final, pensa que vai ser um telão, né? Apresentando nossos pecados e a gente ficando envergonhado. Mas quando a gente pensa no telão, a gente pensa que a gente está envergonhado perante as outras pessoas, né? Ah, todo mundo vai ver que eu estou de errado. Mas a gente já deveria ficar envergonhado porque o que a gente está fazendo de errado hoje
A gente está fazendo perante o Senhor. Pode não ter ninguém vendo, mas o Senhor está vendo. Será que isso não nos assusta? Hoje a gente pensa, não, porque lá no juízo final apareceu um telão, todo mundo vai ver. E não tem isso, tá, irmãos? É só uma crença errada que foi acontecendo ao longo dos anos. Vamos lá, continuando aqui no nosso texto. É importante lembrar também que Apocalipse aqui vai dizer de 7 igrejas, no capítulo 2 e 3. Mas tinham só 7 igrejas? Não. A Bíblia relata que pelo menos que haviam outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja, né, daquele local onde aquelas primeiras pessoas se converteram. Depois que os discípulos começaram a a evangelizar e teve o Espírito Santo. Você pode ver lá no livro de Atos. Tinha outras igrejas. Tá, Júlia, mas por que aqui no Apocalipse só tem 7? Deus quis que fosse dessa maneira. O porquê não está explícito. Mas Jesus, Deus, atuando através da história, escolheu essas 7 para poder falar. Então são 7 igrejas aqui ditas. E por que está nessa ordem? É porque está em ordem assim do versículo tal a tal, são as melhores, depois piores? Não, irmãos. Até a Guaraciara no grupo aqui, nossa, ela colocou alguns dias a foto de um mapa com as 7 igrejas. E é realmente isso, era como se fosse uma rota. O mensageiro, né, a pessoa que ia levar a carta, imagina que não tinha correios naquela época. Então João ia entregar a carta para alguém que ia levar, ia cumprir uma rota para levar essas cartas. Então essas cartas justamente estão nessa rota. Imagina que você vai daqui até Bangu. Faz sentido você ir aqui, depois ir em Campo Grande, voltar em Paciência, ficar indo para lá e para cá? Não, é melhor você seguir uma rota, né? Tá aqui, parei em Paciência. Não, agora Cosmos, agora Paciência, agora a ordem, né? Das estações. Cosmos, Inhoí, para você ter uma ideia mais ou menos, que era na ordem de uma rota. Quem fosse entregar a carta seguiria essa rota. E a gente vai aprender coisas grandiosas ao longo dessas 7 lições. E também essas lições, o Apocalipse, nós cremos, né? Até teve, semana passada, o professor Gutenberg explicou. A gente crê que o Apocalipse foi para as igrejas daquele tempo, e ela serve para nós hoje. Porque isso aqui são princípios da palavra de Deus que não mudam. Os princípios da palavra de Deus estão descritos aqui. E Apocalipse, ao tempo todo, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a gente não está aqui ouvindo hoje? Então, ouça, aprenda, pratique na sua vida também essas coisas que João está falando para as igrejas daquele momento, também serve para a gente hoje, para a nossa igreja hoje também, para a igreja brasileira, para cada igreja ao longo da história que foi lendo esse Apocalipse, essa revelação. Vai servir para as igrejas se Jesus não voltar agora, hoje, vai servir para as igrejas daqui para frente também, ao longo da história, ao longo das gerações. Então, esse é o Senhor que não perde o controle de nada. E tem muitas lições que nós vamos aprender juntos. E uma dessas lições é que Cristo, ele é conhecido na igreja e através da igreja. Jesus fala conosco na individualidade, é claro. Como ele falou com Paulo, por exemplo. Paulo era um perseguidor de cristãos. Jesus aparece a ele
E você pode ver essa história linda lá no livro de Atos. Recomendo aos irmãos a leitura em suas devocionais do livro de Atos. Foi lá, resgatou Paulo e salvou Paulo, ficou na individualidade, foi isso? Não. Jesus, o Senhor salvou Paulo e ele foi um grande instrumento na obra de Deus para levar o evangelho a outras pessoas. Assim é conosco também. Jesus tratou conosco na individualidade, nos salvando, nos resgatando. E para por aí, acabou a nossa vida, estou salva, agora é só ir para o céu, na hora. Não, a gente continua nosso tempo de vida e temos que remir esse tempo para levar a palavra de Deus, para sermos a igreja, para termos um local para nos reunirmos, para compartilharmos, para vermos que somos errados, para juntos levar a palavra do Senhor e para juntos fazermos com que o reino de Deus cresça. Isso é um pouquinho do que a igreja, porque ela é muito mais do que tudo isso. E a Bíblia fala o tempo todo, a comunhão dos santos, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Então a igreja é ricamente importante, o povo de Deus. O povo de Deus, fique atento, Jesus está voltando. E quem pensa, né, que não precisa de igreja é porque não conhece a Cristo. Porque Cristo aqui a todo tempo está falando da igreja. Então você precisa de Jesus e precisa também de uma igreja local. Outra lição que aprenderemos com essas igrejas, que já estamos aprendendo. Hoje em dia tem muitos males que afetam a igreja, mas Cristo se apresenta a cada igreja como um remédio para o seu mal. Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Então, as oportunidades estão sendo dadas da igreja se consertar. Igreja, fique atenta. E Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. E para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só ouça, mas preste atenção nisso que está sendo dito, igreja. Para você aprender, para você seguir. Olha, veja, aprenda. E hoje eu precisava dar essa breve introdução para a gente poder entrar nas cartas em si. E hoje nós vamos começar com a carta à igreja de Éfeso, não é a carta a Éfeso. E a gente vai ver o porquê. E eu queria introduzir essa lição, essa parte da lição, né, com uma frase que diz o seguinte: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos dele todos os dias. Quem disse essa frase foi Martinho Lutero. E Éfeso, por isso que eu falei que não, porque eu falei que não é a carta a Éfeso, mas a igreja de Éfeso. Porque Éfeso era o nome de uma cidade na Ásia, que hoje fica na região como conhecemos como Turquia. E essa era a mais rica cidade e mais importante da Ásia Menor, com uma população de 200 mil pessoas. Se alguém desejasse fazer uma viagem para algum lugar da Ásia, iria passar por Éfeso, porque havia um importante porto ali naquele local. Nessa cidade também tinha um templo dedicado à deusa, entre aspas, porque sabemos que só existe um único Deus, a deusa chamada Diana. E o que acontecia ali nesse templo? Práticas sexuais grandemente imorais aconteciam ali. E nessa cidade também era dedicado culto ao imperador romano,
que era tratado como um deus. Na cidade de Éfeso havia misticismo, idolatria, imoralidade e atuação do diabo fortemente ali. E havia muita perseguição aos cristãos, a todos aqueles que se opunham a cometer aquelas práticas imorais. E aquelas práticas não estavam de acordo com a Bíblia. Então, perseguia-se os cristãos. Com o intuito de, será que eles desistem se eles forem torturados? Também tinha muita sedução para ver se os crentes iriam cair, né? Vamos ver se os crentes vão cair e se eles abandonam esse Deus. Oposição a tudo que os crentes faziam. E ecumenismo, né? Que é tentar misturar, dizer que tudo... Não, a gente pode pegar um pedacinho dali, daqui, de lá e fazer e juntar tudo, né? Vamos fazer algo ecumênico. Não. E, como eu falei, que o Senhor tem controle de toda a história. Esse nome Éfeso, né? Parece que a gente já ouviu ele em algum lugar e na Bíblia, e é verdade. Quando a gente fala de Éfeso, a gente vai lembrar da carta aos Efésios, que tem aqui na Bíblia. Depois do livro de Gálatas, Efésios, Filipenses. E será que é a mesma, que é a igreja do mesmo local? Da carta de Efésios e agora? Sim. Paulo pregou nessa cidade por alguns anos. Em Atos 19, do 1 ao 20, olha eu falando de novo do livro de Atos. A Bíblia nos fala que nessa igreja houve lindos sinais de avivamento, como pessoas nessa cidade, né, de Éfeso. Pessoas se convertendo, pessoas queimando livros de ocultismo, muitas coisas maravilhosas acontecendo ali naquela cidade, e uma igreja passou a se reunir naquela cidade ali, né? A igreja daquela cidade, por isso que fala a igreja de Éfeso. E Atos 19, de 18 ao 20, está escrito o seguinte: grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então aqui, Paulo pregando a palavra de Deus ali naquela cidade, e grande número de pessoas se convertendo, queimando seus livros, saindo dessas práticas ruins e confessando o nome do Senhor Jesus Cristo. E tempos depois, quando Paulo foi preso, a primeira prisão dele, ele de dentro da prisão, ele escreveu uma carta à igreja que estava nesse local, que é a carta que a gente conhece como, é o livro da Bíblia que a gente conhece como Efésios. Então, havia esse costume, né, de Paulo e dos apóstolos, né? Eles pregaram o evangelho nas primeiras igrejas ali, né? Depois que Jesus veio, eles começaram a se espalhar por toda a terra, pregavam o evangelho naquele local, pessoas se convertiam, viravam uma igreja, e depois Paulo, ele ia escrevendo para essas igrejas, né? Para instruir, para ensinar, para ajudar as igrejas. E olha que interessante, está escrito em Efésios 1, versículo 15 e 16. Olha que Paulo escreveu para a igreja. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Prestaram atenção? Desde que ouvi falar da fé que vocês têm e do amor que demonstram para com todos os santos. Olha, a igreja de Éfeso
era reconhecida pelo amor. Paulo está elogiando aqui que eles tinham amor. O amor deles era forte. Que interessante, né? Porque se você já leu o título, né, da revista, você já vai ter um pequeno spoiler. Peraí, essa igreja não foi a igreja que esfriou em amor? Então vamos lá. Quando Paulo escreveu para essa igreja, a data mais ou menos era uns 40 anos antes daqui quando João está escrevendo Apocalipse. Então, desde dessa situação toda que eu falei, que a igreja se converteu, começou a se reunir, Paulo escreveu para ela. Aí tu pensa numa linha do tempo de 40 anos até agora, quando Jesus está falando para a igreja através do que João está escrevendo. Ou seja, a igreja estava numa segunda geração. E a gente tem o spoiler de que essa igreja, ela esfriou no amor. Então, esse é um dos motivos também, pelo que eu falei, que a gente precisa pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias, não é? Porque será que a gente se esquece rápido das coisas? Vamos lá, calma aí. Vamos que a gente tem muitas coisas ainda para estudar dessa igreja. E também é importante falar que Timóteo já tinha sido pastor dessa igreja, Paulo tinha enviado ele, e até mesmo o apóstolo João já tinha sido pastor dessa igreja. Então imagina João também escrevendo alguma coisa para uma igreja do qual ele já foi o pastor. Deve ter sido um pouquinho difícil também, né? Ouvir algumas coisas, mas ele cumpriu fielmente o papel dele, que escrevendo inspirado por Jesus. E nesse todo esse tempo, é claro que a igreja deve ter tido outros líderes, tudo isso, né? Até porque mesmo ela estava numa segunda geração lá nessa igreja. E vamos lá agora ao nosso texto. Nós vamos ler os versículos do 1 até o 7, mas nós vamos passo a passo, tá bom? Hoje nós vamos devagarzinho. Logo no início, no versículo 1, fala: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. E ele vai começar a dizer: ao anjo. Quem é esse anjo? A gente viu que Apocalipse usa muito de linguagem figurada, né? Então, quem seria esse anjo dessa igreja? Irmãos, não é anjo da guarda, não é nada. É uma coisa simples. É o pastor da igreja, o líder. Ah, mas é porque o pastor da igreja é um ser celestial, com asas. Não. Anjo no sentido de mensageiro, o pastor. A figura do pastor não é ele ser o líder da igreja, é ele levar a mensagem à igreja. Então, ao anjo, ao mensageiro da igreja, você vai escrever. E para quem essa carta seria entregue em mãos? Ao pastor. O pastor ia pegar a carta, abrir a carta e ler a carta. E aqui uma curiosidade também, que as cartas, antigamente, né, as escritas eram em rolos, grandes rolos, e quem estava enviando a carta escrevia geralmente o seu nome no início. Na nossa carta que a gente escreveu aqui para a classe, a gente colocou o nosso nome no final. Mas se colocava no início porque não queria esperar até o final do rolo para saber quem mandou. Então era mais fácil ter logo no início. Eu, João, escrevo isso, isso, isso. Para quem? Então aqui já estava dizendo. Para a igreja localizada em tal lugar. E ao mensageiro. O mensageiro teria mensagem. Aí está a grande responsabilidade do pastor de ser o mensageiro de Cristo. Aqui no caso só tinha uma carta para ser lida da igreja toda. Hoje em dia nós temos várias Bíblias, mas o pastor é aquele que deve ser o mensageiro da palavra de Deus para nós. Então,
ao anjo da igreja, você já entendeu que é o pastor, que é o mensageiro. Não porque ele é um ser celestial, mas é porque Apocalipse ele está cheio de simbologias, né? Ele usa dessa forma e Deus quis dessa forma. Então, ao anjo quer dizer isso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então vamos lá. O que seriam essas 7 estrelas na mão de Jesus e o que seria os 7 candelabros de ouro? O que são essas duas coisas? Está lá, volta um pouquinho o seu olhar aí na sua Bíblia, que no capítulo 1, no versículo 19 e no 20, no versículo 20 está dizendo que são as 7 estrelas e que são os 7 candelabros. 7 estrelas, 7 igrejas, 7 estrelas são os 7 pastores, ou os anjos, e 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, é que Jesus, mostrando que Jesus está no controle, que Jesus está vendo todas as coisas. Ele tem esses pastores nas suas mãos, ou seja, Jesus tem o controle de tudo e o controle das igrejas. Ele anda no meio das igrejas, tá? Esse é o significado, né? Quando fala, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas e anda no meio dos candelabros, ou seja, é Jesus que tem autoridade, ou seja, ao pastor da igreja escreva, essas são as palavras de quem? De Jesus Cristo, do Senhor, Todo-Poderoso pela sua igreja. E o que o Senhor Jesus disse para a igreja? Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Vamos lá. Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus, ele nos conhece. Ele conhece a sua igreja. Tem pessoas que dizem: só Deus pode me julgar. Tipo, ninguém, nenhum ser humano pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta, não? Só Deus pode te julgar? E será que isso não te assusta? E Jesus conhece além das aparências, além do que está sendo visto. Isso serve para aquela igreja e serve para a gente. Além do que está sendo, do que a gente vê no YouTube da igreja, do que a gente vê pessoalmente na igreja, além dos bancos, Jesus conhece o interior da igreja, o que a igreja está passando. Jesus conhece tudo da igreja. E lembre-se que Cristo, ele é o dono da igreja, porque ele nos comprou com alto preço. Lembra que Jesus, ele pagou a nossa dívida lá na cruz? Ele comprou a igreja, ele resgatou a igreja. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, a igreja lá que estava em Éfeso, uma igreja que trabalhava arduamente e perseverava, mesmo com todas essas dificuldades que eles enfrentavam na cidade, de ser uma cidade difícil, com perseguições, eles trabalhavam arduamente e perseveravam. Isso foi elogiado. Eles estavam firmes, mesmo num ambiente cheio de imoralidade. Eles estavam ali de pé, mesmo chorando, estavam ali firmes. A igreja de Éfeso estava fiel na doutrina, não trouxe para dentro da igreja as novidades mundanas. E olha lá, fazendo um paralelo lá com Efésios 6,13, olha que Paulo na ocasião disse: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, no dia mau, eles se revestiram de toda a armadura de Deus e estavam firmes lá. Continuando, versículo 2. Sei que você não pode tolerar homens maus
E o que significaria isso? A igreja, primeiro, homens maus, o que são, né? O nome já diz, mas são pessoas com conduta má, pessoas perversas, criminosas. Ou seja, a igreja não aceita, não se mistura, não faz aliança, não apoia e não se rende àquelas pessoas que tinham essa conduta má. A igreja não tolerava isso, continuava firme lá na palavra dela, não se rendia a nada. Lembra que o Império Romano estava dominando tudo e queria culto ao imperador, todas essas coisas, né? E aqui mostra que ela era uma igreja que estava firme ali, não tolerava essas pessoas que tinham essa conduta. A carta de 2 João estava até ensinando isso, né? Quando nós estudamos essa carta, João estava falando sobre esses tipos de pessoas que tinham uma conduta ruim, uma conduta má, né? Tinha pessoas que trabalhavam em prol de divulgar mentiras sobre o evangelho. E João ensina que a gente não deveria dar ouvidos a essas pessoas, né? E nem aceitar no meio da igreja pessoa que vem de fora para falar mentira. E muitas pessoas, né, em nome de Deus, se utilizam disso para falar mentiras ou coisas que não estão alinhadas com a palavra. E isso a gente vê nos nossos tempos aonde? Na internet também. Um monte de gente falando mentira e às vezes até em nome de Deus, mas falando coisas equivocadas do evangelho. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha que coisa maravilhosa. A igreja não recuava, mesmo com o quê? Mesmo na parte do sofrimento. Olha, a igreja estava sofrendo e ela não recuava. Será que a igreja brasileira hoje, ela aguenta os sofrimentos e ela não recua? Ou ela se rende? Fica uma reflexão pra gente. A gente precisa ser como Éfeso aqui no que Jesus está falando, nesse quesito de permanecer firme, de não tolerar homens maus, de estar lá firme na palavra. Vamos lá. E Jesus aqui fala mais uma vez sobre que eles continuaram firmes, né? Ele já tinha falado aqui, conheceu o trabalho árduo e a sua perseverança. E aqui no 3 ele fala, você tem perseverado. Então isso é uma atitude louvável daquela igreja que continuava perseverante, mesmo com as dificuldades. E a gente vê que no nosso meio, né, a gente conhece muitos casos, você deve conhecer alguém que na hora da dificuldade, em vez de se agarrar mais ao Senhor Jesus, abandona as coisas, né? Então isso demonstra um coração fraco, né? Aqui, Éfeso continuava firme mesmo com as dificuldades. Vamos lá, continuando. E não tem desfalecido. Contra você tenho isto. Agora vem o que a igreja estava errando. Você abandonou o seu primeiro amor. Então aí é que tá. A igreja, que antes, 40 anos antes, ela era reconhecida pelo amor, era louvável o amor que eles tinham, perdeu o amor. Caramba. E agora, será que tem problema ela ter só perdido o amor, mas tinha tanta coisa boa que a igreja tinha? Será que não podia passar isso não? Primeiro amor? Irmãos, não. Vamos ler 1 Coríntios 13 para a gente ter uma ideia só
Do que é esse amor de que Jesus está falando? Embora nós já estudamos o Evangelho de João, né? A gente já sabe um pouquinho do que seria esse amor. 1 Coríntios 13, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, o amor, ele é uma coisa que dá para deixar passar? Não. O amor, ele é a essência do cristão. Perdeu o amor, irmãos, perdeu tudo. Perdeu o amor, perdeu o sentido. Por quê? Olha o que Paulo falou, né? 1 Coríntios 13, ele está falando do amor de Deus, tá? Em 1 Coríntios 13 não é para falar em casamento, não, porque não tem nada a ver com o contexto. Se eu não tiver amor, se eu não fizer todas as coisas com amor, se eu não perseverar porque eu tenho amor a Deus e aos irmãos, se eu não suportar homens maus, enfrentar tudo isso porque eu tenho amor, isso não vale de nada. Porque Jesus, ele está preocupado com o nosso coração. No Evangelho, Senhor, irmãos, é muito refinamento, porque não é só o que você faz, mas é a intenção do seu coração. Você pode dar uma esmola, mas se seu coração estiver soberbo, não adiantou nada, porque o Senhor que te vê, viu o teu coração. Então, quais são as intenções do teu coração? Tem amor? A igreja aqui, irmãos, esfriou no amor. É por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus para os nossos corações todos os dias. Por isso que Lutero falou aquilo. Eu preciso pregar a palavra de Deus para mim mesmo todos os dias. Porque a gente se esquece facilmente. Não pense que a gente não se esquece, porque a gente se esquece. A igreja de Éfeso, ela continuou firme. A gente às vezes tem uma tribulação, a gente, cambaleia. Aí pensa, será que Jesus está comigo? Será que Deus está comigo? A gente se esquece rapidamente, irmãos. Não vamos nos esquecer e não vamos nos esfriar, deixar esfriar o amor, a chama do Senhor dentro de nós. A igreja de Éfeso já não amava como antes, ela perdeu o amor de 40 anos atrás. E o que Jesus está ensinando a igreja a fazer? Será que tem jeito para Éfeso? E o que ela deveria fazer? Olha o versículo 5. Lembre-se de onde você caiu. Ou seja, você vai olhar para trás. Vou voltar aqui no meu caminho. Onde é que a igreja errou? O que fez com que ela perdesse o seu primeiro amor? Lembre-se de onde caiu. Então, tinha algum lugar que ela caiu. Vou voltar. Quando você perde um objeto, caramba, minha identidade não tá aqui. Ou, esqueci minha chave, peraí. Aí você começa a lembrar, né, o caminho que você fez antes. Peraí, eu passei no sacolão, na padaria. Você começa a se lembrar e você vai a um desses lugares para tentar encontrar o que você perdeu. A mesma coisa. A igreja deveria lembrar o que fez ela cair. Então, o amor não esfria de uma hora para outra. Tem alguma coisa para ir. Essa igreja tinha alguma coisa que fez ela cair e ela voltou. Jesus está falando, volte. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. A igreja precisava se arrepender do seu pecado. Peraí, lembrei de onde eu caí. Lembrou e vai ficar murmurando? Ou vai ficar
É verdade, caímos, legal. Não. Lembrou de onde caiu, reconheceu os seus erros, viu? Lembre-se de onde caiu, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor. E pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, no princípio, eles eram reconhecidos pelo amor. Então, eles deveriam lembrar o que fez, o pecado que fez com que eles caíssem, lembrar e se arrepender. Se arrepender o quê? Não praticar mais aquilo que praticava antes. Ah, eu errei aqui, então vamos consertar o nosso erro aqui e vamos praticar o que a gente praticava antes, né? A gente era firme e a gente era reconhecido pelo amor. Vamos continuar aqui seguindo o que Jesus falou. Vamos fazer arder essa chama novamente do amor. E continuando aqui a leitura, olha o que Jesus fala: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ou seja, igreja, se você vier, se você não se arrepender disso, eu vou tirar a igreja do seu lugar. Ou seja, a igreja não vai resistir, não vai subsistir, a igreja vai morrer. E igreja morta não é, vai todo mundo sair da igreja. A gente pensa hoje, né? Aquela igreja morreu, todo mundo saiu daquela igreja. Não é isso. Tem muitas igrejas com aparência de viva, mas que estão mortas. Porque é só aparência. Então a igreja não pode se deixar morrer. Lembre-se, a dica é essa, a orientação é essa. Lembre-se de onde você caiu, se arrependa e continue seu caminho até Jesus voltar, e gerações por gerações. E por que a igreja ela não resiste? Porque João 15,5 falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se perder de Jesus e Deus é amor, perdeu tudo, vai deixar de existir. E muitas igrejas, e até na Europa, por exemplo, a igreja deixou de existir, deixou o local lá, aquele templo bonito, tudo virou museu, virou cinema. Porque a igreja perdeu a sua essência, perdeu o seu primeiro amor. Irmãos, vocês também, cada um de nós. Vamos acender a chama pelo Senhor Jesus. Aquele ardor por conhecer, por ler, por mergulhar na palavra, por amar a Cristo Jesus, por amar o seu irmão. Vamos continuar. Mateus 22, 37, 39 fala: respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a ele, é: ame ao próximo como a si mesmo. E até explicando por que eu falei que a gente tem que pregar o evangelho pra gente todos os dias e pros seus filhos também. Às vezes você já tem filho com certa idade e acha que não precisa falar do evangelho para ele, né? Porque ele já conhece. Mas Juízes, olha o que fala Juízes 2, de 10 ao 12. Depois que toda aquela geração foi reunida com seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor Deus reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Ou seja, muito rápido o ser humano se esquece do Senhor. Muito rapidamente. Então, diariamente, precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos lembrar do Senhor, porque Ele nos resgatou, pregar o Evangelho.
que Jesus salvou a minha vida. Lembrar disso todos os dias para que a gente não desfaleça. E a gente quer que a próxima geração também conheça Jesus. É por isso que a gente prega para as nossas crianças. E é por isso que a gente tem que pregar para a gente mesmo todos os dias, para a gente não se esquecer de nada. Não se esquecer de nenhuma promessa e manter acesa a chama no nosso coração. Olha o povo de Israel, que se esqueceu do Senhor. E eles não é por causa de milagre, não. Tem gente que se esfria, quer esquecer de Deus porque Deus não fez uma coisa, como se Deus fosse um objeto de troca. Como se ele se colocasse à venda também, né? Não. E eles viram o mar se abrir, tá? Pão descer do céu. Não era pão da padaria, não. Pão do céu. Mar. Abriu o mar. Roupa não gastando no deserto. Eles viram tudo isso e eles se esqueceram. Uma geração inteira cresceu sem conhecer o Senhor. Tem noção? Não esqueça, irmão. Pregue para você mesmo. Todos os dias. 6. Há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, que como eu também odeio. Então aqui a igreja, mais uma vez reconhecida por outra boa prática, que ela também odiava as obras dos nicolaítas. Na próxima carta que a gente vai estudar também vai falar de nicolaítas e a gente vai entender um pouquinho mais, tá? Um pouquinho melhor sobre eles. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E como está? Tudo interligado. É Deus trabalhando na história do início até o final. Árvore da vida e paraíso. Isso te lembra alguma coisa? Sim, na criação do mundo, né? Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva não poderiam tocar, nem comer. E naquele local também havia a árvore da vida eterna, que o Senhor vai nos dar o direito de nos deliciarmos dessa árvore, desse fruto, quando estivermos na eternidade. Jesus está voltando, Ele está transformando todas as coisas. Igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, fique firme no Senhor Jesus. Igreja, todos os dias, lembre-se que você foi resgatada por um alto preço, para que nós um dia pudéssemos ser chamados de irmãos, para que nós não tivéssemos mais inimizade com Deus, porque o pecado nos separa dele. Nós agora fomos feitos filhos de Deus. Não nos esqueçamos do amor que Ele teve, que Ele tem e que Ele terá para conosco. Esse amor que subsiste a tudo. Que façamos todas as nossas ações com amor, desde a nossa casa, o trabalho, até servir ao povo de Deus com amor. Então tenhamos amor uns pelos outros, não nos esqueçamos de permanecer firmes. E essa foi a nossa lição de hoje. Fiquem firmes, irmãos, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.